Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos escuta aqui no nosso podcast Fractais. Eu sou Alexandre Valverde e hoje a gente vai receber uma convidada muito especial, a Duda, que vai contar aqui a história dela. E a gente resolveu falar sobre níveis de suporte. E justamente essa questão do trânsito, né? O que significa estar num nível de suporte, poder passar de um nível de suporte para outro ao longo da vida ou em alguma fase específica. A gente quis trazer aqui essa discussão, que é uma discussão complexa e interessante, e acho que a gente pode trazer esse assunto e trazer a Duda aqui para dar o alô dela. Tudo bom, Duda? Oi, bom, eu sou a Duda Trindade, mas eu sempre tive dúvida sobre essa questão de quem é suporte 2. O suporte 3 é muito claro, o suporte um é muito claro, o suporte 2 é uma bagunça. Então, enfim, também fiquei interessada quando o Ale convidou, porque era uma dúvida minha e eu percebia que era uma dúvida de várias pessoas. Maravilha, Duda. Aqui é o Id, é um prazer ter você aqui. É isso, né? O nível de suporte 2 é aquela coisa tipo filho do meio, né? Ninguém sabe muito, toma de todo lado, frequenta diversos territórios e vai ser um prazer saber um pouco mais da tua história e do que você tem para falar. Seja bem-vinda, Duda. Também acho o assunto muito interessante. Aliás, muitas pessoas perguntam isso para mim e a gente sempre fica eu como não médica, né? Embora a gente fale aqui tanto sobre tantos assuntos, fico em dúvida de como responder isso para as pessoas. E acho que a questão de ser matemático, né? 1, 2 e 3, porque se fosse alguma outra coisa, laranja, vermelho e azul, sei lá, era uma coisa diferente. Mas 1, 2 e 3 pressupõe uma hierarquia. Então vai ser muito legal bater esse bate-papo. Fê, e aí, tudo bem? Bom ponto, Dani. Eu acho que a minha maior dificuldade é ter só 3. Se tivesse de 1 a 12, Poxa seria vida. mais fácil para mim. Todos os números Não, primos. porque 1, 2 e 3 é muito pouco. 12 é muito também. Mas 3 é muito pouco pela a diferença entre as pessoas, Não, sabe? bem legal. É bem legal isso que você está trazendo, os comentários de vocês todos, que aí vai dando uma dimensão de que também esses níveis de suporte são espectrais, né? A gente usa um pouco essa solução do conceito do espectro até para pensar isso, assim, e eu acho que é bem interessante a gente poder falar, assim, né, de um nível 1,5, né, brincando aqui, se a gente pudesse, né? Porque justamente, se a gente for seguir a risca, né, o que a gente tem que observar, né, para pensar que uma pessoa é de um nível de suporte ou outro? Questões de dificuldade na comunicação social e no nível de rigidez cognitiva e o nível de demanda de uma pessoa de suporte para executar as funções cotidianas. Mas isso pode variar ao longo da vida. Em situações mais críticas, ou às vezes só pela ausência das pessoas do cenário, isso pode agravar uma dificuldade que a pessoa tem de autocuidado, de manter o asseio da casa, de manter a alimentação adequada, pode levar a pessoa a uma situação de meltdown mais aguda e mais frequente, mais profunda. Então, eu acho que essa é uma questão bastante interessante, assim, a gente não pensar que a gente vai classificar as pessoas só fazendo um checklist de sintoma, né? Ah, você tem aqui tal nível de rigidez cognitiva ou tais aspectos de dificuldade de comunicação social para poder entender isso. Então, realmente, o 2 é essa situação estranha mesmo, que você fica assim, nossa, como é que eu classifico alguém? Só que isso tem implicações práticas, né? Para convênio, para acionar profissionais, acompanhantes terapêuticos, implicações no mundo do trabalho, tudo. Então, bom, vamos trazer essa conversa aqui, vamos ouvir um pouco a sua história também, Duda, por favor. Tá. É, é estranho porque, assim, eu conheço algumas pessoas que são autistas suporte 3. Então, assim, até inclusive quando eu fui diagnosticada no início, e a ideia era que eu era suporte 1, várias pessoas, não, mas você não é autista é fulano. Eu, tipo, calma. Mas tem os. Só que aí as pessoas pediam, mas como assim tem os níveis de suporte? Eu falava, tem os níveis 1, 2, 3. O 1 é tipo eu, que não sei o quê. O 3 é tipo fulano, que vocês conhecem, que você tá usando como parâmetro. O 2, e aí eu travava, tipo, o 2 é Você o diz, quê? Eu tô, tipo, O 2 é quem não tem classificado nem no 1 nem no 3, quando no 2. É por foi no exclusão. 2, Parece que o 2 é parece que é um intenso, sabe? Que tipo assim, aquele cara assim, não, ele é mais do que um. Uhum. Esse é o 2.
Sim, de um certo modo é isso, Fê. Mas assim, até inclusive quando. Porque a gente tinha entendido que eu era autista suporte 1, e aí com alguns acontecimentos recentes que eu vou explicar, a gente mudou, né? O Ale falou, tipo, não, Duda, eu acho que você é suporte 2. Tipo, e aí eu tô ainda tentando não aceitar, porque não é uma questão de aceitar, mas de adaptar as questões que eu preciso e, tipo, até a minha psicóloga, ela falou, tipo, às vezes ajuda você fazer uma lista mesmo, tipo, escreve o que você precisa, o que você precisa em casa, o que você precisa no trabalho, tipo, coloca escrito, porque aí você consegue pedir para as pessoas e aí, eventualmente, até negociar, porque a gente sabe que, sei lá, no trabalho, nem tudo que você que seria ideal, você vai conseguir de cara, mas às vezes, né, entender quais são as prioridades ali, quais são as coisas mais importantes que você precisa e tal, e você tendo isso escrito, você consegue mais ou menos administrar. E aí, quando a Ale, né, quando teve essa mudança de chavinha, eu até comentei no Blue Sky e vieram várias pessoas falar comigo, algumas, tipo, eu também sou suporte 2 e eu já fui diagnosticada direto como suporte 2, estamos juntos, não sei o quê. Até, tipo, eu sou mãe e meus filhos são autistas, então você se incomoda se eu fizer algumas perguntas, não sei o quê, tipo. Então, dá pra ver que é uma dúvida que não é só minha, não é só da minha dificuldade de explicar isso, mas é uma coisa mais geral. E a gente percebeu, no meu caso, num momento de perda de estrutura. Perda de estrutura que eu digo assim, o semestre passado foi um semestre muito, muito complicado para mim. Eu também tenho Ehlers-Danlos, então eu tenho dor crônica, eu tenho instabilidade dos ligamentos, eu tenho uma série de outras questões médicas e tudo que vem com isso, então desautonomia, né, e mais várias outras coisas. E além disso, os diagnósticos psicológicos psiquiátricos. E no semestre passado eu estava tendo crises de dor muito fortes. A gente tive que internar para fazer modificação de remédios, tipo, vamos tentar fazer um reset aqui dos seus remédios, então a gente vai tirar o que você está tomando, vai tentar colocar outros, e é melhor fazer isso no ambiente controlado e tal. Resolveu, entre aspas, resolveu a controlar a dor. Depois disso, eu saí do hospital 3 dias depois, eu tava com a coluna travada. Ai, meu Deus, eu acabei de sair do hospital, acabei de resolver as dores, eu não acredito que tá acontecendo isso. Aí foi ver, era uma hérnia, que o Ale já falou que eu tenho que me preparar pro resto da vida, porque Ehlers-Danlos tem uma certa facilidade aí de ter hérnias e tal. Meu irmão também tem hérnia, então assim, eu sei que é uma coisa que nesse ponto eu sei que eu vou acabar tendo ao longo da vida. Fiz cirurgia, nesse meio tempo eu também me divorciei. Eu tava com meu ex há 11 anos. Caramba. Então, assim, é uma diferença muito grande, de repente, você sair de um relacionamento de 11 anos, tal, namorava com ele e tal. Voltei para casa dos meus pais. Com essas questões de saúde, eu acabei tendo que sair do meu trabalho. Eu sou advogada, eu trabalhava num escritório aqui em São Paulo. E, enfim, agora eu vou trabalhar com minha mãe, que também é advogada, mas eu tive que sair do emprego anterior por causa dessa instabilidade. Então, eu precisava de um pouco mais de flexibilidade, que um escritório maior tem mais dificuldade de conseguir. Até porque, bom, não é culpa deles, assim, né? Você tem prazos, você tem outras coisas que são além do controle e você precisa ter um certo comprometimento de estar lá todo dia. E eu, do nada, ligava e falava, gente, hoje eu não vou conseguir trabalhar. Aí, enfim, era uma complicação para todo mundo. E com tudo isso, meus pais viajaram no final do ano, foram passar 20 dias fora, e eu tava sozinha em casa. Pra não dizer que eu tava sozinha, eu tava com. A gente tem 8 gatas e 6 cachorros. Então eu tava com Ah,
Da hora. Eu tava com os bichos, o que era bom. E, como eu vou explicar depois, tipo, os bichos acabam sendo um tipo de suporte também. E com tudo isso, eu cheguei num ponto que, assim, eu não tava conseguindo fazer as coisas. E fazer as coisas que eu digo, tomar meus remédios, beber água, coisas, levantar da cama, coisas mínimas, Básicas, né, do dia a básicas dia, né? do dia a dia. E, enfim, fui super acolhida, todo mundo ajudou, todo mundo, assim, meus pais estavam fora, mas até meu ex-marido ajudou, meu irmão, enfim, quem tava ali, todo mundo me ajudou, tal. Consegui reerguer o suficiente para conseguir falar com a psicóloga e tal, falar com a Lê. E aí ele chegou nessa conclusão, ele falou: "Nossa, eu acho que você é suporte 2". Porque quando eu tinha tudo muito estruturado, e o meu ex, e eu falo aqui dele porque, tipo, ele tem as questões dele, mas ele assumiu muito esse papel de suporte. Que até a minha psicóloga comentou que, assim, eu não tinha tanto uma rede de suporte, eu tinha um ponto de suporte. E ele fazia muita coisa. E eu digo isso, assim, desde, tipo, lavar a louça. Porque se deixar, eu sou mestre do Tetris da louça. Eu vou botando coisas na pia enquanto couberem. E elas Tetris da vão louça. caber. É o Tetris da louça. Elas vão caber. Eu vou arranjar um jeito de colocar as coisas na pia. Elas vão ser lavadas por alguém algum dia, sei lá. Mas, então, e ele fazia isso. Ele cozinhava, porque às vezes ele chegava do trabalho, eu trabalhava online, né? Moro em Brasília desde a pandemia e trabalhava em São Paulo. E eu trabalhava online e ele trabalhava presencial. Às vezes ele chegava em casa às 6 da tarde e aí ele me perguntava: "Você almoçou? Não, não era nem se almoçou, era tipo, você comeu alguma coisa hoje?" Aí eu, tipo, putz, eu tomei café. Tipo, café, não café da manhã, café. Só Bebida só, né? tomei, tipo, tomei uma, não é nem um cafezinho, tipo, tomei uma garrafa de café. Ou então, ah, eu almocei um pacote de biscoito. Tipo, não é Um exatamente almoço, isso, né? um- algo muito nutritivo para você no dia a dia. Tipo, eventualmente eu até entendo, mas. Então, ele fazia tudo isso. Então, ele cozinhava, ele lavava a louça, ele cuidava. Eu cuidava muito da. Tinha assumido para mim a parte das gatas, então, tipo, de limpar a caixa de areia, essas coisas. Mas chegou num ponto que nem isso eu conseguia fazer, então ele fazia isso também. Ele fazia muita coisa. Direto eu tinha que. Tô com crise de dor, tô com algum problema. Vamos pro hospital. Ele ia, excelente companheiro de hospital, filho de médicos, então cresceu em hospital. É, mas assim, era um ponto de suporte e ele acabou ficando sobrecarregado com isso até, enfim, foi uma questão no relacionamento porque ele não me cobrava, porque ele sabia ele entendia que eu não conseguia fazer essas coisas, que se eu fosse, que não era preguiça, que não era falta de interesse, que eu não conseguia mesmo fazer essas coisas, mas acabava sobrecarregando ele, porque além dele ter que cuidar das coisas dele, da vida dele, das questões dele, ele tinha que ficar cuidando de mim. E quando acabou isso, e aí eu fui para casa dos meus pais, onde tem uma estrutura, mas assim, não tinha a dinâmica que a gente tinha. E aí, juntando essas crises de dor, essas outras questões, quando foi juntando tudo isso, meio que eu desabei. E todas as situações, assim, olhando para trás, todas as situações em que eu era deixada sozinha, eu acabava desabando e eu tinha suportes em lugares que eu nem percebia, em pessoas que eu nem percebia, nem considerava desse jeito.
E aí, quando a Ale começou a falar do suporte 2, eu falei, ah, então é isso, né? E assim, até lembrei outro dia de. Teve uma vez, eu trabalhava. Hoje eu sou advogada, mas antes eu trabalhei com moda, trabalhei com arte, trabalhei com outras coisas. E quando eu trabalhava com moda, eu trabalhava em revista. E teve uma vez que eu jurava que estava de manhã e tal, que eu estava tudo certinho. Acordei com um interfone. Eu, putz, quem tá me interfonando 7 horas da manhã? Porque, tipo, não tinha tocado nenhum despertador na minha cabeça. Quem tá interfonando na minha casa 7 horas da manhã? Aí eu fui atender o interfone, era a minha chefe, era 1h30 da tarde. E eu não tinha acordado. E ela foi, assim, eram minhas duas chefes, a diretora de produção, a editora de produção e a editora de arte. As duas foram super fofas. Tipo, Duda, a gente queria saber se você tava bem, porque você não tava atendendo o telefone, porque você não apareceu na editora, e a gente queria saber como é que você tá. Aí eu falei, cara, não percebi, não ouvi. E eu tenho. Quem olha meu celular vê, eu tenho despertador assim, tipo, 8h50, 8h51, 8h52, 8h53. Sequência de despertador é ótimo. Sequência de despertador. E aí elas, tipo, não, faz o seguinte, descansa hoje e tal, amanhã você volta, mas a gente queria saber se você estava bem, por isso a gente veio até aqui e tal. Então, assim, acabava que isso era um suporte, tinha um cuidado ali, e elas eram realmente maravilhosas, tinha um cuidado ali que num trabalho no geral, você não teria. Um chefe no geral ia ficar puto porque você não Tudo, né? apareceu, Uhum. ia, tipo, te mandar um e-mail e ia falar depois no dia seguinte, quando você aparecesse, espera aí, o que aconteceu? Vamos ter que rever isso aqui. Duda, Posso fazer uma pergunta sobre isso, até como chefe? Você acha que elas. É porque tem uma coisa, às vezes o chefe mesmo não percebe certas características de todo o seu time, né? Você acha que para elas estava mais claro a sua característica para elas levarem isso legal, normal e bem, que nem se falou? E uma pessoa que talvez não, elas não percebessem tanto, talvez mais nível um, elas teriam mais dificuldade de ter uma reação tão De positiva? Ou você empatizar. acha que isso não tem? Olha, uma delas, ela era muito mãezona. Assim, Uhum. mãezona naquele sentido de, tipo, ela sempre estava tentando cuidar de todo mundo, ela sempre estava tentando ajudar todo mundo. E eu acho que ela tinha um nível de empatia muito grande de, tipo, tentar entender as outras pessoas e tentar, tipo, chegar naquele ponto de conversa. É, na época, eu não tinha nenhum diagnóstico, eu tinha crises de dor. Ponto. Mas eu não tinha nenhum dos outros diagnósticos. Então, assim, eu não tinha nem como ter avisado para elas, tipo, não, porque eu sou autista, então eu tenho outras questões e tal. Não tinha nada. Assim, eu tinha, mas não Sim, sim, tinha claro, claro, não laudos, estava não revelado, tinha. não estava claro para É. ninguém, né? Uhum. Então, assim, eu entendo, inclusive, que seria diferente, sei lá, se fosse um dia de fechamento, porque revista, né? Você tem um dia de Uhum. fechamento, é uma loucura e você tem que, sei lá, você fica até de madrugada, você vai, é outro ritmo, mas como era ao longo do mês, um tempo normal, elas tiveram essa delicadeza e a gente ia conversando, elas viam as crises de dor, elas viam que eu ia para o hospital de vez em quando e tal. Então elas tinham esse entendimento de que, tipo, tem alguma coisa ali, mas eu não sei o que é. E elas tinham muita empatia na hora de tratar isso. E aí eu fui vendo que ao longo da minha vida eu tive muita sorte nessa questão de ter encontrado pessoas que me ajudavam de um jeito ou de outro, mesmo sem eu pedir ou sem eu explicar o que estava acontecendo. E isso é uma sorte enorme mesmo, Duda, porque até em relação a essa questão do mundo do trabalho, se a gente tem ali um laudo de um nível 1 de suporte, já começam a olhar torto achando que você não deve exigir
as reduções de carga, teletrabalho, essas coisas. E talvez, e aí como tem uma incompreensão também, até às vezes de profissionais do que é o nível 2, você coloca o nível 2 ali, talvez flexibilizem, mas nem tanto. Então, é o que você trouxe, essa atitude da empatia, ela vem muito mais da pessoa do que exatamente da reação de qualquer pessoa a um lado. Tipo, eu vou empatizar agora porque alguém colocou aqui que é nível 2 ou nível 3. Não importa, você é empático com qualquer pessoa, seja nível 1, nível 2, nível 3 de suporte. E é super legal isso porque elas entenderam a sua necessidade, apesar de não ter nenhum diagnóstico inicial de um autismo que fosse nível 1, assim. Então você vê que é bem uma atitude da pessoa, que aí você traz essa expressão, ela era uma mãezona, assim, né? Ela tinha esse cuidado. Que sorte que você conseguiu trabalhar num ambiente assim, que eu acho que a maior parte das pessoas não é chefe mãe ou chefe pai, é chefe carrasco, assim, né? Então, é Não, eu tive bem... muita sorte mesmo Uhum, nesse uhum. sentido de trabalho. Até agora, quando eu estava no escritório, o meu chefe, tipo, tenho sócios e tal, mas o advogado sênior com quem eu trabalhava diretamente e para quem eu avisava as coisas, o chefe burro, o Chefe Luigi tá burro, o Luigi falando. falou escrevendo aqui. Mas Não, tem, né? desculpa, Pô, Não, de mas você tá verdade, assim, o que certo. mais acontece é muita gente incompetente. As pessoas têm uma ideia de quem tá no cargo de gestão, muitas vezes, são pessoas que chegaram ali porque elas são muito boas, quando na verdade é muitas vezes uma questão de sorte. Essa pessoa só estava ali, na hora e no lugar certo, tempo Ou de bastante para politicagem, né? A confiarem pessoa nela. não é Ah, técnica, ela privilégio. é... Politicagem. Uhum, uhum, Então, sim. tipo, que bom que a sua chefe era assim, sabe? É um mínimo a se esperar. Porque todo mundo pode errar pelo menos umas 3 vezes até você cair matando em cima de uma pessoa. Então, a pessoa que se atrasa uma vez não é um comportamento em sequência, e você vai lá e. Que isso, cara? Chefe que acha que vai punir os outros? Punir os Uhum. outros para educar? Mas infelizmente essa é a cultura difundida, né? Uhum. Eu E sei, assim, pô, se tem uma pessoa. Enquanto você falava disso, eu fiquei pensando, nossa, o mundo que eu tô é muito diferente, porque eu tô na indústria do mergulho, né? É uma indústria de turismo. Eu estou em outros países, então é tudo extremamente irregular, não existe direito trabalhista, não existe nada, absolutamente nada, você é só uma peça que pode ser descartada a qualquer momento. Então imagina o nível das gestões que você tem que dar, o nível de gente, é surreal, assim, mas enfim. não, mas assim, eu tive muita sorte porque Eram empresas pequenas do quesito. O time era pequeno ou o time era grande? não, o time era pequeno. Uhum. Isso faz muita diferença também. Faz. É. Uhum. E assim, o escritório que eu tava agora é um escritório muito antigo, muito conceituado e tal, na área de propriedade intelectual. E eu tinha o advogado sênior com quem eu trabalhava diretamente, ele que coordenava a equipe em si, no dia a dia. E, cara, eu mandava para ele às vezes mensagem e falava: olha, hoje eu não tô em condição, tô com crise de dor, não sei o quê. Ele, nenhuma vez, ele, tipo, nossa, mas que absurdo, né? Era tipo, não, Duda, relaxa, se cuida, avisa quando você puder voltar, não sei o quê. Eu acho que ele nunca me cobrou um atestado. Várias vezes eu mandava pra ele, tipo, fotinha, tipo, aqui, ó, tô no hospital, tipo, mandava uma foto, mandava alguma coisa assim. Nossa, Mas tinha que uma sorte relação mesmo. ali de Uhum. confiança e de, tipo, de eu Que falar, legal. olha, estão me recomendando ficar em repouso por 2 dias, eu posso voltar no dia tal, tipo, Uhum. e tinha um relacionamento assim, o que, de novo, é sorte, é também, óbvio, o relacionamento que a gente foi construindo, né, ao longo do tempo que a gente ia trabalhando. Ele via que nos dias que eu tava lá, eu não ficava fazendo corpo mole, eu tava fazendo as coisas que eu precisava fazer, eu tava correndo atrás, mas quando eu precisava, tinha essa vantagem. E os sócios também entendiam essa situação. Nesse ponto, eu já tinha o diagnóstico, eles já sabiam, mas eu tenho a impressão, conhecendo as pessoas, eu trabalhei lá por 5 anos, conhecendo as pessoas, eu acho que seriam chefes que fariam isso com qualquer um dos subordinados, independente de ter um diagnóstico, de ter um laudo, tipo, tinha essa coisa da empatia mesmo e de, tipo, entender que, cara, eu Você vou vê que fazer o até a quê? Eu vou gente aqui brigar? falando, a gente assim falando sorte, né, é uma coisa muito estranha, porque a gente é tão raro ver isso que a gente fala, nossa, olha a chance que você teve de encontrar essa agulha no palheiro, quando deveria ser a atitude básica, né, o respeito à necessidade de saúde de qualquer pessoa
deveria ser incontestável, assim, tipo, você nem questiona a pessoa falando, não estou em condições, não posso. Tem uma questão, ainda, você já tinha o respaldo de um atestado médico, né, de um relatório ali Posso comprovando sua fazer só uma necessidade. contra, porque eu já É, passei por eu várias Ah lá, também. situações. Só Vai. para ser vambora, vai. o anti. Felipe, Eu chefe. já tive alguns funcionários que abusavam muito disso. E aquele negócio de poucas pessoas que afetava todo. Teve uma que pediu licença médica e aí trancou o Instagram, menos de uma pessoa que ela gostava na empresa e ela foi pra praia. Tem outra pessoa que no primeiro dia da empresa ela caiu da escada e a gente descobriu que ela caiu da escada nos últimos 4 empregos dela. O marido já estava esperando ela de lá de fora. Ela não trabalhava, ela fazia isso intensamente. Então, tipo, tem muita gente má do outro lado também. Então, tipo, só pra não. Sim, E aí são os famosos 7% de narcisista que ferra a vida dos outros que É, ferra a vida 92%. de Só que a todo gente não mundo, tem eu que né? até ia pautar o falar nosso isso. comportamento pelos abusadores, né? Fala, Dani. Então, porque no nosso mercado, e aí eu deixei o Felipe falar, porque não sei se pode ser uma característica maior do nosso mercado, mas o fato é isso, eu trabalhei também muitos anos em agência, a ponto de olhar um pouco esse comportamento mais flexível que tem em certos ambientes menos formais e que acaba acontecendo isso. Então, as pessoas ficam muito desconfiadas, né? A liderança fica muito desconfiada e, de um outro lado, você tem toda uma política de diversidade e inclusão enfim, de compliance, de você aceitar também essas questões. Então, a pessoa, o que é o líder, ele fica nesse meio. Ele fala, não, claro. Só que assim, aí na reunião de no comitê executivo, etc., começa a falar, na hora de uma avaliação de colaborador, começa a colocar isso, né? E eu acho que esse ponto, não só eu sempre trago aqui, Duda, também às vezes isso, porque quando a gente tem esse diagnóstico tardio, a gente não vivenciou muitas coisas, né? Que poderiam ter sido diferentes, para o bem e para o mal. E tem uma coisa realmente desse filtro, né, que está ligado à intenção e à verdade, que é um filtro muito subjetivo e que nós como seres humanos e como pessoas relacionais, precisamos sempre estar atento, né? Como é que a gente lida com isso? E eu tenho essa dificuldade, às vezes, no dia a dia com as pessoas, e mesmo comigo, considerando assim, bom, qual é o momento que eu me respeito e qual é a minha mínima obrigação como uma pessoa adulta de fazer certas coisas ainda que eu não queira, porque isso é a vida adulta, nem sempre vai estar tudo bem para mim e assim eu E vou ter essa é que uma parte fazer. difícil de lidar com. É Eu bem brinco até com difícil. a. Eu ficava brincando, umas coisas não tem nada a ver com coisa, mas as pessoas faltavam no trabalho, eu pedia para ficar em casa porque estava com princípio de gripe, ou princípio de doença. Ou acordei com dor de cabeça. Eu falei, cara, na minha vida jovem, acordei com dor de cabeça não é suficiente para você não ir no trabalho. Ou princípio de alguma coisa. O princípio é que você ainda não tem. E as pessoas estão super ok com isso. Fala. Vai, Mas, fala aí. cara, assim, Fê, beleza, mas o ponto é, existem expectativas, Sim. entregas a ser feitas. Quando eu tô gerindo pessoas, eu falo, eu não me importo, cara. Mas eu sou assim Você pode ter também. um princípio de gripe, uma dor de cabeça, uma coisa ruim, mas o ponto é, tem coisas a serem entregues que a gente conta com você. Você acha que é possível entregar isso nesse intervalo de tempo? Não é? Beleza, vamos tentar remanejar. Isso está acontecendo frequentemente por mais 6 meses, cara, aí o que eu vou fazer? Né, a gente precisa tomar uma atitude. A minha visão é muito por aí. Mas, Duda, eu tinha uma pergunta para você, cara, Hum, que é, eu sou extremamente ressabiado e desconfiado com as pessoas. Então, eu nunca vou conseguir expor a minha fragilidade, porque eu sempre tenho a impressão de que estão falando outra coisa pelas minhas costas. E que vão me julgar e que isso vai me colocar numa posição muito difícil. Você acha que. E por que eu tô falando isso? Porque eu acho que talvez eu tenha tido chefes e pessoas ao meu redor, não só no âmbito de trabalho, muito boas,
que estavam ali para me prestar um suporte, mas eu nunca consegui pedir esse suporte, por não confiar nessas pessoas. Hoje eu sei que isso tem muito a ver com a minha educação, com como eu cresci, com as pessoas que me ensinaram a vida e que sempre me ensinaram que, tipo, controla suas atitudes, tem alguém te olhando ali que tá te falando outra coisa e nunca vai te falar, e por aí vai. Você sente que talvez o fato de você conseguir comunicar isso e ter comunicado em diversos trabalhos que você teve tem a ver também com o ambiente que você cresceu, de terem pessoas que realmente te acolheram, você se sentiu acolhida e que Tem. naturalmente você teve mais facilidade de ver isso no mundo externo ao seu redor? Tem, mas eu tenho um pouco, eu oscilo entre os dois pontos. Então, assim, no meu dia a dia, eu muito raramente eu vou chegar e mandar uma mensagem para um amigo, para uma amiga e falar, cara, tô mal, preciso conversar porque eu tô com essa questão, com aquela questão, tô com coisa de saúde, não sei o quê. Mesmo quando eu tô no hospital, lá, fui pro hospital e aí alguém perguntar, como é que você tá? Não, tá tudo bem, relaxa, é só mais uma vez no Uhum. hospital. Então, eu tenho oscilações, mas é, meus pais sempre foram pessoas muito, muito, muito acolhedoras. Óbvio que, tipo, tem a questão, eles são meus pais, então eles ainda vão ter cobranças, eles ainda vão virar e falar, tipo, filha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que. Tem coisas na vida, como até né, vocês falaram, tem coisas na vida que a gente não gosta, mas a gente tem que fazer e, tipo, não tem muito jeito, vai ter que fazer. Mas eles sempre foram muito acolhedores, eles sempre foram muito do tipo, se você precisar, a gente tá aqui. Tanto que esse momento que eu, tipo, desci, assim, cheguei nesse ponto de crise maior, foi quando eles estavam viajando, eu tava na casa deles e eu tava sozinha lá. Mas, então, assim, eu não tinha eles ali no meu dia a dia, mas, assim, até a gente fez uma sessão depois desse ponto que eu cheguei, que eu, tipo, tava muito mal, que eu não conseguia fazer nada. A gente teve uma sessão com a minha psicóloga, com eles dois, justamente para alinhar expectativas, para poder falar o que eu precisava, o que eles podiam fazer, o que eu também tinha que encontrar eles no meio do caminho e, tipo, tentar ajudar, ou tentar comunicar e tal. E meu pai falou uma coisa que era assim, pô, a gente acha que tá tudo bem, porque a gente sempre deu a possibilidade de, tipo, mesmo não estando ali no mesmo ambiente, fazendo a mesma coisa juntos o tempo todo, porque é óbvio que cada um tem a sua vida, a sua rotina, mas ele sempre falou, eu achava que se ela tivesse mal, se ela tivesse precisando de alguma coisa, ela ia bater ali na porta do nosso quarto e ia falar, E pedir ajuda. preciso de tal coisa. Então, assim, eles sempre foram muito acolhedores nesse ponto. E óbvio, tem uma questão de até geracional, de questão de relacionamento com o trabalho, ou de algumas outras coisas que a gente acaba batendo cabeça. Mas sempre teve essa questão do tipo, precisando, pode contar. E assim, até semestre passado, meus pais estavam viajando pontualmente, eles viajam muito, tá? Assim, isso é um ponto. Eu nunca sei pra onde eles estão. Eles viajam muito. É, nunca sei onde eles estão, assim. Eles falam, mas eu acabo Esquecendo, ficando né? meio Tipo, perdida tão com a viajando, tá quantidade fora do de. ambiente, Tipo, estão viajando. fora do cenário. É, Uhum. e aí eu fui num evento que eu precisava ir. Cheguei lá, uma amiga da minha mãe, que é, tipo, madrinha do meu irmão, o filho dela eu chamo de irmão, tipo, ela, tipo, não, mas Duda, você sabe, se você precisar de qualquer coisa, é, me avisa. Eu sei que seus pais estão viajando, mas se você precisar de qualquer coisa enquanto eles estão viajando, você pode me ligar e tal. E eu sei, porque eu conheço ela a minha vida inteira, eu sei que ela não falou isso da boca pra fora. Eu sei que ela falou isso e que se eu precisar de alguma coisa, eu realmente posso ligar. Tanto que teve um dos procedimentos, né, da hérnia, do bloqueio da hérnia antes da cirurgia,
que a gente foi tentar fazer para evitar a cirurgia, não deu certo no sentido de a gente precisou Não vai fazer a cirurgia de evitar. qualquer jeito, mas do bloqueio da hérnia que meus pais não estariam em Brasília, eu precisava fazer, eu não queria adiar o procedimento, e eu liguei pro filho dela, tipo, eu preciso de alguém para me acompanhar no hospital, e ele, tipo, não, beleza, vamos, te Nossa, mas você levo lá, te conseguiu, deixo. Duda, porque muitas vezes a gente nem consegue. Porque a gente vai ficar aquela coisa, não quero atrapalhar, não quero ser pesado, não quero encher o saco, e não Mas consegue fazer esse pedido. Uhum, muitas coisas eles, assim, muitas uhum, coisas outras, porque isso era mais palpável, era tipo, bom, é uhum, um procedimento médico que precisa de um uhum, acompanhante, porque eu vou ser sedado, não sei o quê. Então ficava mais claro. uhum. Mas, tipo, estou me sentindo muito mal, eu tô com. Como é menos Aí já é palpável e mais. eu tenho Uhum, muita dificuldade uhum, para expressar sentimentos, expressar uhum, sensações, até da alexithymia, né, que a gente já uhum, falou, eu tenho mais dificuldade de procurar alguém, uhum. de virar Sim. e falar. E aí, quando eu fico muito mal, tipo, mal demais a ponto de alguém reparar, a pessoa, né, e aí nesse caso até esse mesmo amigo que me acompanhou no hospital, ele fala, por que você não me falou? Por que você não avisou o que estava Uhum, acontecendo? Então eu tenho sim. os dois extremos, assim. É, deixa eu fazer uma pergunta, só para Uhum. finalizar esse assunto, que é, isso acontece comigo, e sabe o que eu respondo para as pessoas? Eu falo assim, a pessoa me pergunta, por que você não falou que você estava mal? E eu falo, porque eu tenho medo de que quando eu te incomodar, você vai jogar isso na minha cara, como eu já vi várias vezes. Você não tem esse medo de começarem a pegar e te falar na hora que apertar o calo da pessoa, porque todo mundo tem o calo que aperta. E eu já vi isso inúmeras vezes. Todo mundo é super bonzinho e prestativo, pegou na ferida, bicho, o que já jogaram na minha cara, falou, é muito fácil, né? E aquela vez que eu te ajudei e fiz isso e aquilo pra você, a real é que você é um fresco do caramba, entendeu? Você não tá preparado pra esse mundo, seu mole. Porque se não tivesse eu e você tivesse num país de terceiro mundo sem ninguém, sabe o que ia acontecer com você, amiguinho? Você ia morrer. Você não ia ter seu iPhone aí pra ligar pros outros, você não ia ter isso e aquilo, porque todo mundo é maravilhoso. Mas aí vem a hora que você incomoda a pessoa e fala sobre o que ela não quer ouvir, sobre política, religião, classe social, e aí todo mundo é cheio de apontadores. Você nunca teve esse medo, não? Já tive e já me ferrei por isso também, de, tipo, achar que eu, tipo, confiar na pessoa, achar que tava tudo bem e de repente a pessoa, sei lá, para de falar comigo, ou eu descubro que a pessoa tá falando mal de mim pelas costas, ou a pessoa vira pra mim e fala diretamente, tipo, ah, você você dá trabalho demais e a gente não tem condição de ficar relacionando com você, tipo, e relacionando aqui no sentido de, tipo, Ser amplo. amigo frequentar, né? Uhum, Ah, então, sim. assim, sim, já aconteceu e acontece, mas, é, principalmente de uns tempos pra cá, eu tenho achado que vale mais a pena eu arriscar e me ferrar do que eu correr o risco de, tipo, ou eu ficar mal, ou até de eu perder a oportunidade de, tipo, ter um relacionamento muito legal com alguém, ter uma amizade incrível, ter sabe? E isso do suporte, ele não é também só sobre você precisar dessa ajuda mais palpável, às vezes é uma coisa assim, de você ter alguém para você poder desabafar, ou de você poder virar e falar, cara, eu tive pessoas que eu conhecia há, tipo, 3 semanas que pegaram na minha mão e, tipo, não, vamos lá, eu tô aqui com você, eu te ajudo, eu, tipo, tamo junto. Depois, inclusive, eu falo desse exemplo porque eu encontrei com ela ontem. Ontem ela tava me zoando, ela, tipo, ah, não, ó, continua me zoando que eu vou contar todos os seus podres, não sei o quê. Mas eu sei que ela, tipo, tava, que era uma brincadeira e tal. E eu sei que quando eu precisei lá atrás, e eu tava, tipo, tava nos Estados Unidos, que eu fui estudar lá, tava nos Estados Unidos sozinha, sem conhecer ninguém, tipo, conhecia as pessoas do curso lá na hora. Ela pegou e, tipo, não, bora. Tipo, tamo junto. E se você precisar de qualquer coisa, pode falar comigo. E assim, e ela realmente mostrou que, tipo, tava tudo bem.
Duda, eu queria trazer dois elementos da sua história que poderiam confundir, e talvez tenham confundido já alguns profissionais e algumas pessoas que têm uma visão mais estrita assim, do que é o autismo e tal. Por exemplo, você trouxe aqui que você foi casada e que você tem nível universitário. E muitas vezes, pessoas que se relacionam e que têm uma faculdade já falam assim: ah, você não pode ser autista porque você tá namorando, tá se relacionando, tá casada, ou estuda, tá na faculdade, consegue tocar um nível de complexidade desses. E é um super preconceito isso, né? De achar que. E aí, às vezes, a pessoa não consegue nem ganhar o diagnóstico de nível 1 de suporte. Então, é muito interessante ouvir sua história, porque a gente vê isso, assim, com a presença de pessoas que estão ali, né, sustentando a sua rotina junto com você. Você consegue avançar muito e consegue fazer muitas coisas. E justamente a questão do que fica claro, assim, na sua história, é quando saem essas pessoas de cena, o quanto fica difícil para você sustentar isso, e aí que dá essa visão do, opa, tem uma necessidade de suporte bastante importante aí, e que aí a gente fica, né, nesse, nossa, mas ela é super inserida, se comunica muito bem, fez faculdade, se casou e tal, como assim, né, que diagnóstico é esse? E a gente estava brincando aqui no começo, né, de falar, teria que ter mais gradações, o nível 1,5 e tudo mais, né, mas acho que fica pela sua história bastante evidente essa questão desse trânsito e de que a gente não necessariamente vai se fixar numa posição de suporte a vida inteira e vai estar ali e assegurado nisso, que pode acontecer uma melhora, como pode acontecer uma piora nesse sentido. Fala, Fê. Tem uma coisa chamada efeito de palco, né? Que acontece que as pessoas que têm opinião mais forte e que têm acesso e que ganham palco para dar sua opinião, que seja em palestra, que seja em podcasts, que seja em geradores de conteúdos mais profundos, elas de algum modo têm algum sucesso, sentem mais seguras para falar isso. E aí também fica essa discrepância, né? Que tipo, essas pessoas que têm opinião normalmente tiveram mais sucesso. E aí tem essa discrepância entre o que você vê na sua vida às vezes versus as outras pessoas, como se tivesse uma dissociação entre essas realidades. Eu falo isso não somente aqui, mas como de sucesso, né? Se você está no palco lá e que você já teve sucesso, aí parece que o normal é ter sucesso, não é? Como também essa discussão, que tipo assim, existe. E aí esse é meu problema do 1, 2, 3, que é pequeno para mim, sabe? Porque eu acho que você pode ter até pessoas 3 que conseguem faculdade e tudo mais, mas normalmente a pessoa 3, aí eu queria até entender um pouco mais, ela é perceptivelmente, ela é visivelmente mais fácil de uma pessoa diagnosticar. A pessoa 1, ela é realmente mais difícil de diagnosticar. Ainda mais no mundo de hoje, que a gente vê que pessoas 1 estão sendo diagnosticadas muito mais velhas e elas sempre foram normais para os outros a vida inteira, né? Não tinham diagnóstico, né? E até pessoas 2, às vezes, foram normais, né? A vida inteira e agora deixaram de ser, sabe? Não, não é que deixaram de ser, tem uma outra explicação. E eu vejo que a gente está numa fase dessa transição complicada. O que muitas vezes acontece, Fê, é que às vezes essas fases desses shutdowns mais intensos, desses meltdowns que ficam mais evidentes nessa situação de desestruturação de rotina e de presença de pessoas, são confundidos com um episódio depressivo, episódio de ansiedade. E aí você põe um remédio e não faz a diferença, porque na verdade o que vai fazer a diferença é a reestruturação do cotidiano, a reestruturação da rede, a reestruturação da rotina. Então, e aí que está a chave, assim, da clareza do diagnóstico facilita a apontar para onde precisa mudar mesmo. Então, senão você fica o tempo inteiro, você piorou do seu episódio depressivo, esse remédio parou de fazer efeito, muda o remédio e não acontece nada. Se você não saca que tem que reestruturar esse entorno da pessoa. E acho que é aí que está a chave de ter essa clareza desse diagnóstico, porque aí também fica mais, entre aspas, fácil, não é fácil de maneira nenhuma, mas assim, você já planejar, bom, vou ficar uma fase sozinho aqui, o que eu posso fazer, como é que eu vou me organizar? Essa brincadeira, né? Coloca um monte de despertador, mas talvez seja necessário, até às vezes para lembrar de tomar água, lembrar de comer, entender como é que você vai fazer essas rotinas de autocuidado, de cuidado com a casa, de cuidado com coisas básicas, assim. Então é nesse sentido que aí você foca sabendo que você tem que fortalecer esse lado. Fala aí de você tá. Ô Dani e Duda, para vocês essa. Vocês sentem que muitas vezes o suporte é uma via de mão dupla, no sentido de que muitas vezes também quando eu dou suporte para alguém, eu sinto também que eu estou dando suporte para mim mesmo. Eu não sei explicar. É uma coisa boa, assim, que faz bem pro meu coração. Eu falo, nossa, bicho, eu me sinto bem enquanto eu sinto que eu posso
Às vezes isso é o que eu precisava, sabe? Pensei que você fosse falar, Duda, não sei você, eu pensei que ele fosse falar, vocês acham que vocês dão mais suporte do que recebem? Eu já estava preparada para responder essa pergunta, entendeu? E aí, Dani, o que você responderia? Eu responderia lógico, numa relação, tô falando. No meu Agora, caso não, né? Porque o ex-marido realmente ele dava muito mais suporte do que ele recebia, mas eu entendo a questão social disso. pois é. E uma das coisas que eu ia perguntar para o Alê também, Alê, que a gente estava falando sobre essa questão de dificuldade no diagnóstico e tal, é se é possível separar a saúde mental de contexto. Não, não tem como, isso é muito, não dá. Não Você fala é? assim, nossa, o que você está falando nesse sentido assim, de pensar o que é puramente biológico e determinado pelas susceptibilidades ali genéticas da pessoa E e o que assim, é o que é ambiental, aquela. não tem Porque a como. pessoa, às vezes, muitas vezes, fala assim: Uhum, mas você tá assim, você se comporta assim porque você está inserida no ambiente X. Esse ambiente uhum, que você tá é muito tóxico, por exemplo. uhum. Tá, mas é isso. A saúde mental, a condição mental, ela sempre vai ser uma resposta ao contexto, A esse né? circuito, Ela não tem faz como, não é parte desse, destacado do circuito, desse sim, sim. contexto, né? É uma Uhum, variável muito, muito uhum, importante. Eu acho que uhum. essa variável, que inclusive também, como o próprio nome já diz, é uma variável Uhum. para todo mundo, Sim, acaba sim, mesmo para pessoas dificultando. normotípicas, você está num ambiente tóxico, o que Exato. acontece é que as pessoas autistas ssão canário de mina, né? Eu já ouvi essa expressão assim, aquela pessoa que percebe primeiro, antes de todo mundo, uma situação doentia ali, uma situação tóxica. E os nossos corpos, sejam pelo nosso sofrimento mental, seja pelas dores que a gente sente, as alergias que a gente manifesta, todas as outras questões somáticas, aparece primeiro. Nós somos um termômetro muito sensível. E também queria falar uma expressão aqui que eu acho bastante interessante para o mundo do trabalho e para o mundo das escolas, nessa questão da adaptação, da inclusão, do acolhimento, que se a gente adapta um ambiente para acolher pessoas divergentes, neurodivergentes, com corpos divergentes e tal, a gente vai nivelar por cima. A gente já usou essa expressão aqui, mas aí eu vi isso num artigo, achei demais, assim. Na maré alta, todos os barcos passam. Então, se a gente nivela pelo alto, a gente dá permissão para que todo mundo frua e flua no mesmo ambiente. Só que a gente vê o mundo nivelado por baixo. Assim, ou você aguenta, ou você segura o tranco, ou você é forte, ou você qualquer coisa assim. E você fala, cara, nesse mundo quem que passa, né? No fim das contas, nem são os grandes barcos, né? São as canoas chatas ali. Mas eu acho essa imagem muito interessante. Assim, então, se a gente puder adaptar o mundo do trabalho, o mundo escolar, para acolher todas essas nuances, todo mundo vai se beneficiar. Então, Não, e assim, eu entendo que é difícil você adaptar, até porque tem pessoas que têm adaptações, necessidades conflitantes. uhum. Então, assim, sei lá, uma pessoa que precisa de silêncio absoluto de concentração e uma outra que tem um streaming que faz muito barulho. Tipo, você Uhum, tem necessidades ali conflitantes. Mas você fazendo o possível para conseguir incluir, óbvio que é sempre melhor. Agora, uhum, voltando até a questão que o Id falou de, tipo, quando a gente dá suporte, a gente, tipo, sente que ajudou, é a questão dos bichos. Para mim, assim, fica muito claro. Porque o Ale até perguntou, tipo, Duda, mas quando seus pais estavam viajando e tal, no geral, tirando nesse momento que eu, tipo, realmente não consegui fazer nada, ele perguntou, mas você conseguia fazer as coisas? Você conseguia, tipo, sair do quarto? Você conseguia tomar banho? E eu falava, cara, eu conseguia por causa dos bichos. E principalmente nesse caso, por causa dos cachorros. Porque eu tinha combinado comigo mesma que eu ia todos os dias. Quando eu acordasse, tipo, tá, acorda com calma, não sei o quê, vai interagir com os cachorros. Ficava lá, tipo, na sala, na varanda, brincando com os cachorros, vendo TV com os cachorros, enfim. E aí, quando eu ia voltar pro quarto, eu falava, cara, eu tô cheirando a cachorro molhado, porque Brasília chove, né? Nessa época. Eu tô cheirando a cachorro molhado. Eu tinha 6 cachorros pulando em cima de mim por 5 horas. Então eu preciso tomar um banho. E acabava que, tipo, eu saber que eu precisava interagir com eles, porque senão, coitados, eles não iam ter ninguém pra interagir com eles, ficar brincando e tal. Tipo, ajudava eles,
e me ajudava. Uhum. E, tipo, acabava sendo uma ajuda mútua e ainda me ajudava a criar uma certa rotina. De, tipo, tá, eu vou ter que sair do quarto. Eu vou ter que tomar banho depois, porque eu não vou deitar na cama toda suja de cachorro. Então, tipo, tinha essa ajuda mútua, tanto de eu me sentir bem porque eu tava ali com os cachorros, tanto por, tipo, eu saber que eu tava fazendo companhia para seres que não teriam outra companhia se eu não estivesse ali, quanto por eu saber que, tipo, se eu não tivesse eles ali me esperando, eu talvez nem saísse da cama. Então, tipo, acabava sendo um suporte, só que é um suporte, sei lá, não tradicional no sentido de não é uma pessoa que tá me ajudando, que tá, tipo, pegando na minha mão e me ajudando. Mas era um suporte para criar uma rotina. É um micélio de afeto e cuidados, né, que a gente estabelece com as criaturas, né? Vamos dizer assim, pessoas e outros seres que estão ao nosso redor, assim. Mas é muito bonito de ver isso, assim, que a gente não... a Dani falou isso, né? Nós somos seres relacionais, né? A gente está inserido nesse micélio de afeto e cuidado e a gente se ressente muito facilmente mesmo da ruptura dessa rede, assim, né? E também ela pode ser tecida com presenças, vamos dizer assim, não humanas, que é o que você está trazendo. É maravilhoso mesmo isso, né? Duda, foi um grande prazer ter essa conversa com você. Não sei se você queria deixar mais alguma mensagem. Foi Eu queria ótimo. fazer uma pergunta, uma última para a Duda antes da tchau. Duda, tem alguma coisa que você queira expressar para o mundo que você gostaria que as pessoas vissem? Você falou que você trabalhou com várias paradas, ou coisas que você se orgulha, que mostra, tipo, mano, sabe? Sei lá, qualquer coisa. Ou não, também tudo bem. Eu não tenho nada, por exemplo. Você só quer se despedir da conversa. Depende do dia, é ótima resposta. Tá tudo bem Não se hoje sei. for um dia que não tenha nada também. Não, eu acho que é importante, tipo, a gente fala muito do hiperfoco, do autista, não sei o quê, mas assim, vamos. Eu acho importante saber que as pessoas são múltiplas. E que ela pode ser autista e ser casada, e que ela pode ser advogada e ser, tipo, interessada em arte, e que ela pode ser médico e louco das plantas. Obrigado. Isso daí é difícil, né, gente? Eu sofri muito isso também. As pessoas são múltiplas e tá tudo bem. E isso é ótimo. E isso é mais rico do que você ficar só focando em uma coisa. Não que você tenha que abrir mão do seu hiperfoco, ou que você tenha que, né, forçar um interesse em coisas que não te interessam, mas botar as pessoas numa caixinha só por causa de um diagnóstico, ou por causa de uma profissão, ou por causa de uma aparência, ou por causa de qualquer coisa, não vale muito a pena. E é burro, né? Diga-se de passagem. A base da evolução são as mutações que acontecem por acaso. A gente vai tentar podar justamente isso. A coisa mais estúpida. Foi literalmente o que fez, na evolução natural das coisas, a gente chegar onde a gente está. E toda a biodiversidade. A gente vai lá e tenta. Além de ser. É uma coisa que isso, assim. né? Olha, no caso dos humanos, chegar onde a gente está não necessariamente é uma coisa positiva. Pense nisso. Funcionou na época de Darwin, com a observação dos animais erradinha, né? e tal, ou das outras espécies, talvez, mas nos humanos eu tenho minhas dúvidas. Evolui no A ambiente cara que do não Vitor destrói Aí o depois, Felipe né? sendo contrário de novo. Eu acho que a gente está muito melhor do que outros anos e décadas e centenas de anos, o que não significa que a gente esteja de bom. Tem a diferença entre evoluir e melhorar. As pessoas vivem mais, morrem com menos fome tudo do que outras épocas, mas não significa que a gente que a gente esteja de bom. Não que eu defenda humanos, tá? Mas estatística. A gente pode estar melhor como humanidade, mas a gente dá Não, uma a gente degrada pra cacete. Como humanidade, talvez assim, né? a natureza. Mas eu Eu tô acho que se a brincando, gente falando diminutivo, se os zoando humanos aqui, saírem, a mas, natureza vai ficar muito feliz. A gente realmente. Se sobrar uma samambaia, a ela vai fazer a gente evolução acontecer causa, de né? novo. Não tem. É simples assim. Maravilha, pessoal. Boa. Duda, prazer, hein? Prazer, Foi irado. Obrigada, viu? Prazer. Até mais, Nossa, gente. da hora. Beijo. Muito obrigado. Falou, pessoal. Beijo grande. Beijo.